Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estarmos de novo juntos para dar a honra ao nome do Senhor, honra e a glória que Ele tanto merece. Eu peço à Virgem Maria que seja com essa intenção, para que haja também um valor meritório. E é justamente sobre o mérito que eu quero partilhar um pouquinho com você nesse dia. O valor meritório. Todos nós católicos, todos nós cristãos batizados, que possuímos a graça santificante, aquela graça que nós recebemos no nosso batismo, também denominado pela teologia de graça habitual, ou a graça santificante. A graça santificante é a vida divina na alma. Olha que maravilha! Deus quis habitar a Santíssima Trindade, a teologia vai chamar de inabitação trinitária, que é as três pessoas, a Santíssima Trindade, desejou e veio habitar em nossa alma. Isso acontece por meio da graça habitual ou graça santificante. Somente que quando nós recebemos essa graça no nosso batismo, recebemos ela em semente. Ela precisa agora crescer. E como que ela cresce? Primeiro, com a ajuda de uma graça que a teologia chama de graça atual. É aquela graça que vem, ilumina o entendimento ele se abre para conhecer Deus, para conhecer a verdade. E essa mesma graça atual convida, fortalece, impulsiona a outra faculdade superior, que é a vontade, para amar a Deus, para amar essa verdade que a inteligência conheceu. A graça santificante, ela cresce pela vida sacramental, também quando nós já recebemos os sacramentos com as devidas disposições. Poderemos, numa outra oportunidade, partilhar sobre essas disposições. Mas também a graça santificante, ela pode crescer através da vida de oração. De maneira especial, a oração mental ou meditação. Mas também, assim Deus quis nos favorecer, o crescimento dessa graça santificante pela vida espiritual, pelo mérito. O crescimento na vida espiritual pelo mérito. E o que seria esse mérito? Santo Tomás, maior doutor ou um dos maiores doutores da nossa igreja, ele vai dizer que é uma questão importantíssima na vida espiritual um ato meritório, porque chama-se mérito o valor de uma obra digna de recompensa. Então, mérito é toda a ação que você é favorecido. Eu acho muito bonito também quando Adolfo Tanqueray, ele vai conceituar esse mérito como um direito a uma recompensa. Mais ainda, o mérito sobrenatural é um direito a uma recompensa sobrenatural, que resulta de uma obra sobrenaturalmente boa, feita livremente. Preste bem atenção para que um ato seja meritório. Primeiro, precisa ser um ato livremente, por amor a Deus, e de uma promessa divina que se assegure esta recompensa. E aqui nós entendemos, então, o porquê é importante na vida espiritual, na vida da graça, para você crescer na santidade de vida,
praticar atos meritórios. Santo Tomás, ele vai falar também dos atos demeritórios. Hoje eu não vou partilhar sobre esses atos, mas hoje o tema é a respeito do crescimento da vida espiritual pelo mérito. Como que podemos, então, alcançar esse crescimento? Como deve ser realizado cada ato da nossa vida? E aqui não é somente os atos religiosos, as práticas de piedade, mas os atos do dia a dia. O lavar uma louça. Como que eu posso, durante meu trabalho, o trabalho doméstico, o trabalho profissional, nos estudos, no lazer, tudo que realizarmos, como tornar, como transformar numa ação ou num ato meritório? Aí nós vamos tomar os ensinamentos dos grandes doutores da igreja. Então, primeiro, ele precisa ser livre, praticado livremente, não pode ser por coação, não por obrigação, entende? Por uma imposição. Segundo, ele precisa ser um ato feito livremente por amor a Deus. Então, todo ato que você realiza, seja ele mais simples, no cotidiano, precisa existir uma intenção sobrenatural, que é a busca da glória de Deus. Eu gosto de citar sempre a passagem que São Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E como eu faço isso? É você tomar todas as ações naturais e sobrenaturalizar. Antes de cada operação, antes de cada ação, antes de iniciar o trabalho, antes de realizar uma obra missionária, um apostolado, a oração propriamente dita, e a Santa Missa, rezar o rosário, você expressar no seu interior que você vai realizar aquela obra, aquela ação, por causa de uma obediência a Deus, por amor a Deus, para a glória de Deus, e não realizar simplesmente naturalmente, ou porque você gosta, porque você tem uma inclinação, mesmo que aquela ação seja em si uma ação boa, que não seja um pecado, mesmo que seja uma ação que digna de louvor. Eu posso realizar caridades e não ser um ato meritório. Eu posso realizar, oferecer dinheiro, levar a roupa, levar a comida, dar uma esmola a alguém necessitado e não ser um ato meritório, se não for para a glória de Deus. Eu gosto de citar sempre uma frase de Santa Teresinha, que é um grande ensinamento para nós. Ela dizia: se eu apanhar uma folha do chão e jogar no lixo com a reta intenção, a intenção sobrenatural para glorificar, para dar glória a Jesus, ou seja, por amor a Jesus eu faço isso, ele se torna um ato meritório. Mas lembre-se, então, antes de mais nada, que é importante, lembra que um ato meritório, ele leva ao crescimento da graça santificante? Primeira coisa, a graça santificante precisa estar dentro do nosso interior. Não podemos estar em pecado mortal. Quando nós pecamos mortalmente, perde-se a graça santificante, ou seja, perde a vida de Deus dentro de nós. Então não vai ter mais aumento dessa graça com nenhum ato, se eu não tiver já essa graça dentro de mim. E aqui é um ensinamento, meu irmão e minha irmã. Caiu em pecado, se arrependa,
Busque logo um sacerdote e confesse, porque por meio de uma confissão bem feita, com um coração contrito e humilhado, arrependido, você recupera, nós recuperamos a graça santificante perdida pelo pecado mortal. Aqui também a gente vai poder partilhar então um dia sobre a importância do sacramento e não somente como receber o sacramento com as devidas disposições. Mas hoje é o ato meritório. Então, primeiro, para que esse ato seja de valor meritório, de um valor sobrenatural, ela precisa ter a pureza da intenção. Qual é a pureza da intenção? Vou realizar para a glória de Deus e para o bem das almas. Quando existe isso, tudo que você realizar, você vai fazer com amor, com carinho, com esmero, você vai fazer com dedicação, você vai fazer bem feito aquela obra. Por mais simples que seja, eu vou me preparar para lavar uma louça. Eu não vou lavar a louça de qualquer jeito, com raiva. Eu não vou lavar a louça por obrigação, porque me pediram, porque eu não gosto de louça suja e não gosto de ver bagunça. Não, isso não vai tornar um ato meritório. Precisa existir a pureza da intenção, a reta intenção. Ou seja, vou lavar, porque Jesus se alegra com isso. Vou lavar por amor a Jesus, não para receber elogios, não para atrair a atenção das pessoas por aquilo que eu estou fazendo. Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu fui pregar um encontro de um congresso diocesano no estado do Rio de Janeiro, sobre um congresso de cura e libertação. Muitos sabem que Deus me confiou esse ministério de cura e libertação. E lá pregando, eu preguei no sábado, e acabou o dia, as atividades do sábado. Pela manhã, eu estava na Santa Missa. Logo depois da Santa Missa, eu ia realizar a primeira pregação do dia, do domingo. Eu recebi a incumbência de fazer essa pregação também no domingo de manhã, logo após a Santa Missa. E no momento que eu comunguei, que eu estava fazendo a ação de graça, ou seja, a ação de graça é importantíssimo para o crescimento também da graça santificante. Mas quando eu estava fazendo a ação de graça, brotou um desejo tão grande na minha alma, mas era humano, era um desejo de pregar a palavra. Eu queria sair ali da missa, já pegar o microfone e começar a pregar, porque eu gosto de pregar. O ministério que Deus me confiou me alegra o coração. Eu gosto de pregar, eu me realizo. Mas a realização, o prazer, não pode ser a finalidade do ato. Então eu estava seguindo o meu gosto. Quando Jesus disse assim para mim na ação de graça: olha, filho, eu estou vendo um desejo. Um desejo em si é muito bom. Você não está desejando pecado. Você não está desejando falar mal. Você está desejando pregar a minha palavra. Isso é muito bom. Mas isso não vai tornar um ato meritório para a tua vida. Nossa, imediatamente me veio à mente a passagem do Evangelho de São Marcos, quando Jesus disse, ordenando os apóstolos: ide a todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Caiu a ficha. Falei: meu Deus, eu preciso pregar porque o Senhor pede para eu pregar, porque isso agrada o Senhor. Então, Senhor, primeiro eu pedi perdão a Jesus e glorifiquei, porque Ele
É como que ele dizendo, descortinando o meu olhar, a minha inteligência, o que estava impedindo de eu ver a verdade, e ainda me deu o tempo de me preparar para a glória dele, para que seja um ato meritório para mim, porque eu poderia pregar, porque eu estava seguindo os meus gostos, então poderia salvar muitas pessoas ali, mas a mim mesmo não estava acontecendo nada. Olha só, por isso que me veio aquela passagem, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, e Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, vai para o fogo do inferno. Meu Deus. Então não é fazer por fazer, não é fazer porque você está seguindo um gosto, porque você é inclinado, porque você não é trabalhar porque você quer ganhar o dinheiro, porque aquele trabalho te dá prazer. Não é errado o prazer foi o próprio Deus que nos deu. O prazer na comida foi o próprio Deus que... Esta é uma ordem de Deus, é uma ordem natural. Somente que eu não posso realizar, porque eu sou inclinado, porque aquilo vai me dar prazer, pelos meus interesses. Aí não é a glória de Deus, não vai tornar um ato meritório. Então o prazer não pode ser nunca, os meus desejos não pode ser nunca a finalidade de nenhum ato. A finalidade é a glória de Deus. O prazer é um meio. Quando você faz bem feito para a glória de Deus, Deus permite que nós experimentamos aquele prazer. Nós experimentamos o prazer quando nós estamos comendo uma comida deliciosa. Nos dá prazer, e não é errado, e não é pecado. Somente que eu não posso ir para a mesa, eu não posso ir para o alimento e me alimentar, porque eu gosto daquele alimento. Eu vou para a glória de Deus. Eu vou para melhor servir a Deus. Senhor, eu vou me alimentar, primeiro que é da tua vontade, é para a tua glória e para melhor servi-lo e servir os meus irmãos. É pela salvação das almas. E assim o nosso trabalho. E assim as nossas práticas de piedade. Precisa ser realizado tudo para a glória de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas, eu gosto de ir no grupo de oração porque eu me sinto bem. Não, não é porque eu me sinto bem. Eu vou para a glória de Deus, porque Deus me pede, é para agradar a Deus, é para crescer no amor a Deus e aos irmãos. É para a glória de Deus que eu vou, não porque eu me sinto bem. O sentir bem, ele tem que ser o meio e não a finalidade. E aí o que acontece? Os atos se tornam atos meritórios. É como se Deus começasse a dever, você vai adquirindo a recompensa sobrenatural. Você vai crescendo na graça santificante, ou seja, você vai crescendo na amizade de Jesus, você vai crescendo na graça. Melhor ainda, o próprio Deus, o próprio Cristo vai crescendo no interior daquela pessoa. Ao ponto de um dia, como São Paulo, podermos proclamar, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, é o Cristo inteiro, são os sentimentos do Cristo, o que eu sinto é o sentimento do Cristo, é a vontade do Cristo, os pensamentos de Cristo já não são mais os meus pensamentos, mas o de Cristo. Cristo cresceu dentro de nós, isso é crescer na santidade. Todos os cristãos são chamados a ser um outro Cristo. E aí entra então a importância, como o Santo Tomás vai dizer, uma questão importantíssima na vida espiritual. Tanto é que ele vai dedicar alguns breves ensinamentos a respeito do valor meritório na sua grande obra que ele escreveu, agora me fugiu aqui, mas daqui a pouco eu lembro, da grande obra que ele dedicou, que é a Suma Teológica.
Ele, na Suma Teológica, ele dedica uma questão inteira, com 10 artigos, a respeito desse ponto tão importante. Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, esse apostolado, esta evangelização, em si ela é muito boa. Mas se não for para a glória de Deus e para o bem das almas, para a minha vida, em vez de tornar um ato meritório, torna-se um ato demeritório. Eu não vou estar agradando a Jesus. Então, para que seja um ato meritório, primeiro, a ação, ela precisa ter uma pureza de intenção, que consiste em fazer oferecendo as orações, as obras, as alegrias e o sofrimento do dia para Deus, para a glória de Deus e para o bem das almas. Então, até mesmo quando você aceita o sofrimento, quando você tem a virtude da paciência, quando você não reclama e quando você crê que Deus está permitindo você passar por aquela dor, por aquele sofrimento, torna-se um ato meritório. Você oferece para Deus, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Então, é motivo de alegria e de muita gratidão a Deus que Ele deu de uma maneira muito simples de crescermos na santidade de vida, realizando tudo para a glória dEle e para o bem das almas, para a salvação das almas. Então, qualquer bom ato feito livremente pela alma em estado de graça e com a intenção sobrenatural, contribui para o progresso espiritual, para o nosso progresso espiritual. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. São Paulo vai nos ensinar lá na carta, a primeira carta a Tessalonicenses. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, esse progresso na vida espiritual, esse crescimento da graça santificante que possui uma alma em estado de graça, que não está em pecado mortal. Peçamos a Deus, então, para que em tudo que realizarmos, eu não me esqueça, vou realizar por amor a Jesus e para o bem das almas. Vou realizar porque é um pedido de Deus, é a vontade de Deus e não a minha vontade. E aí você pode transformar até mesmo o teu lazer num ato meritório. Desde que o lazer em si não seja ilícito, mas seja um lazer lícito, senão não é nem lazer, que não é pecado. Se você vou passear com a família, vou estar num piquenique com a minha família, vou para um parque, enfim, vou pescar com a minha família. E se existir essa intenção sobrenatural de agradar a Deus, ou seja, para melhor servir a Deus, para você recuperar as suas forças, então torna-se um ato meritório. Tudo que você realizar, por mais simples que seja, o tomar o banho, oferece primeiro. É para a tua glória, Senhor. É para o bem das almas. O seu trabalho, antes de começar, Senhor, eu ofereço o meu trabalho para a tua glória, Senhor. Por amor a ti e para o bem das almas. Seja qual o trabalho for, não estou falando um trabalho apostolado, não. O trabalho profissional. Desde de um professor, de um mecânico, um médico, um motorista de caminhão, um motorista de táxi. Quando, antes de realizar, você se guardar, você se recolher por um instante e oferecer para Deus, para a maior glória de Deus, para a glória de Deus. Primeiro que você vai fazer melhor esse trabalho. Você vai trabalhar com amor, você vai tratar bem as pessoas.
Você não vai fazer por causa do dinheiro. Você não vai fazer porque aquele trabalho te dá prazer. Não, é para a glória de Deus. Então você vai fazer com bem feito, você vai fazer com um sorriso na tua face, você vai tratar bem as pessoas. Tudo isso vai aumentando a graça. São atos, então dá para realizar dezenas de atos meritórios durante o dia. Ou seja, o progresso da vida espiritual está acontecendo. O Concílio de Trento ensina que as obras do homem justificado, então perdoado, merece verdadeiramente um aumento da graça e a vida eterna. Se a pessoa morrer, se morrer em estado de graça, a obtenção da glória, a entrada ao céu. Vai realizar aquilo que a teologia chama de visão beatífica, ou seja, ver face a face o Criador. Não existe alegria maior, não existe maior prazer do que isso, satisfação, não existe, não dá, nós nem imaginamos a alegria de poder adentrar, de entrar na vida eterna, no céu, e poder contemplar a face do nosso Criador. Tudo realizando para a glória de Deus. Vivendo todas as ações sempre. Vou rezar o texto. Antes de começar a rezar o texto, silencia, se recolhe, medite um pouquinho, se humilhe na presença de Deus para se colocar na presença de Deus e depois ofereça: Senhor, é para a tua glória, é porque o Senhor pede para eu rezar, é por obediência a vós. Eu vou lutar contra todas as distrações, Senhor. Eu vou me esforçar para não me distrair. A própria luta para não distrair na oração já são atos meritórios. Deus vê tudo, Deus vê toda a luta. Deus vê tudo. Por isso que o próprio Deus falou, os homens vê a aparência, Deus vê o coração. Lembra, e me vem agora aquela passagem do Evangelho da esmola da viúva que só tinha 2 moedinhas, enquanto aquele fariseu, escriba, deu um valor bem maior, mas Jesus disse assim, o valor meritório, a ação meritória foi da mulher. Aquela ação agradou a Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu por amor a Jesus. Enquanto o outro, aparentemente, tinha alcançado muitos méritos diante de Deus, porque ele deu uma quantia muito maior. Jesus deu o coração, meu irmão. Ele deu o que sobrava. Ele deu o resto para Deus. Ele não realizou por amor a Deus, mas era para sua satisfação própria. E cuidado, o nosso amor doentio, desordenado, nos leva a muitas práticas demeritórias, porque nós realizamos somente aquilo que nos dá prazer e dá visibilidade aos olhos das pessoas. Olha só como é sério isso. E é importante, então, antes de cada ato, examinar o nosso interior. Por que eu vou fazer isso? Como aconteceu comigo naquele congresso, eu estava indo pregar porque eu gosto de pregar, eu estava seguindo os meus gostos. E com isso poderia estar correndo um sério risco da vaidade, para me aparecer, porque as pessoas muita gente vão me ver. Não era para a glória de Deus, mas Deus iluminou meu entendimento e fez eu enxergar, filho, você pode salvar muitas almas se você mesmo não se salvar.
Peçamos então à Virgem Maria a graça que nós precisamos para crescermos na vida de santidade, realizando tudo como ela sempre realizou tudo, para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.